Olá, meus queridos, minhas queridas, prosseguindo no assunto sobre crimes de estupro, eu mencionei no finalzinho do bloco passado que nós temos a presença da violência, do emprego da violência. Então dê uma olhadinha, o que é violência? Não é apenas a força física, é o concurso da força física e emprego de meios capazes. Ó, emprego de meios capazes. O que seriam esses meios capazes? Nós podemos ter, por exemplo, o uso de bebidas, o uso de remédios, mas também o uso de arma. O cara não agride a mulher, mas ele mantém ela sobre um... Por exemplo, tem dois autores, um fica apontando arma para ela ou faz ameaça. Outra coisa é ameaça psicológica. Olha, se você não tiver relações sexuais comigo, eu vou fazer tal coisa com a sua família. Então vejam que não vai ter, quando ele diz que vai fazer um mal, praticar um mal contra alguém da família da vítima, ele não está usando a violência física. Então a violência, ela não é apenas física. Ela pode ser psicológica, moral, usar drogas, usar medicamentos, né? Para que diminua a resistência dessa vítima para o ato que ele está praticando. Então, olha, privar ou perturbar o entendimento da vítima, impossibilitando-a de reagir ou de se defender. Então, quando o estupro é praticado mediante grave ameaça, geralmente não deixa vestígios de violência no corpo da vítima, o que dificulta o trabalho pericial. Por quê? Porque vamos pegar uma situação em que o cara ele pratique apenas dentro do contexto, tá? A violência física. Se ele pratica violência física, ele vai deixar marcas no corpo dessa mulher ou dessa vítima. Mas se ele está com uma arma apontada, principalmente se tiver algum parceiro ali presenciando ou participando casos de estupro coletivo, a mulher não vai reagir. Por quê? A vítima não vai reagir. Quando eu falo mulher, também pode ser homem em caso de atos libidinosos ou mesmo de estupro sem ser conjunção carnal. Tá bom? Por quê? Porque ela corre risco de vida. E aí, ela não vai, né, a vítima não vai ter essas marcas, porque, entre aspas, ela não vai colocar nenhum tipo de imposição, de oposição para o camarada realizar os seus atos sexuais. Então, nós temos aqui violência efetiva, que pode ser física, e a lei exige que o agressor tenha agido de forma violenta, anulando ou enfraquecendo a oposição, ou seja, a resistência física da vítima. Então ela deve ser obrigatoriamente provada. Pode ser psíquica, o agente conduz a vítima a uma forma de não resistência por inibição ou por enfraquecimento das faculdades mentais. Pode ser por embriaguez, por anestesia, por estados hipnóticos ou por doses, por drogas. Nós temos aqui, ó, uma frase muito famosa do Paulo Maluf, que foi um ex-governador de São Paulo, e quando perguntaram para ele sobre os crimes de estupro, ele disse o seguinte, que muitos agressores, eles matam a vítima. Por que eles matam a vítima? Porque eles não querem ser reconhecidos. Eles não querem ser identificados. Então, como muitas vítimas morrem, esse governador disse o seguinte para os estupradores. Ele deu esse recado aos estupradores. Estupra, mas não mata. Estupra, mas não mata. Nós temos alguns políticos com umas frases muito bacanas, né? Relaxa e goza. Se o estupro é evidente, relaxa e goza. Nós tivemos, se não me falha a memória, uma política que já foi prefeita de São Paulo que disse isso. Então vejam, para a tipificação do estupro, a lei exige que a vítima efetivamente, com vontade incisiva e adversa, imponha-se ao ato sexual. Então, seu dissenso, ao mesmo tempo, tem que ser enérgico, ela tem que resistir com toda a sua força ao atentado à sua liberdade sexual. Não se satisfaz, pois, com uma posição meramente simbólica
um não querer sem maior rebeldia. Eu acho um absurdo isso, principalmente quando nós temos a violência com o uso de arma, mediante grave ameaça. A mulher não vai resistir, a vítima não vai resistir, porque corre o risco de morte. Então como é que a lei quer que a pessoa se defenda, imponha dificuldades, se ela corre o risco de ser morta? Eu acho isso aqui uma bola fora, né, dentro da nossa legislação. Então, estupro mediante grave ameaça é crime que não deixa vestígio e é dispensável o exame pericial. Eu não acredito que isso seja uma verdade absoluta. Tem o estupro, alguma possibilidade de vestígio nós devemos ter, tá certo? Isso não é lei, isso é um comentário. Então, o que diz o artigo 217? Lembra que eu mencionei no bloco passado a possibilidade de estupro de vulnerável? O que é uma vítima vulnerável, você sabe? Sabe o que é vítima vulnerável? Você sabe as idades, ou melhor dizendo, a idade prevista na lei? Ah, professor, praticou sexo com a menina de 17 anos. 17 anos é vulnerável? Será? Então vamos ver? Então ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso, ou seja, resumindo, estupro, que abrange essas duas formas, com menor de 14 anos de idade. Menor de 14 anos. Professor, você falou 17. Então, a lei já não considera estupro de vulnerável 17 anos. Mas o sexo com pessoa de 17 anos, aí tem toda uma história de ser consentido ou não. Depende muito da autoridade policial, ver se tem consentimento, se tem uma diferença de idade, se a pessoa é mentalmente apta. Nós vamos ver que tem uma outra possibilidade aqui também. Menor de 14 anos, pronto, é estupro de vulnerável. Uma vítima alienada ou débil mental. Então vamos supor aqui uma situação. Existe uma pessoa que é débil mental. Ela tem uma deficiência no seu quociente de inteligência, popular QI, que é usado para definir esta situação de vulnerabilidade. Mas vamos supor, Wagner, eu sou o agressor. Eu vejo uma vítima que ela tenha mais do que 14, mais do que 18. Ela tem 27 anos de idade. E eu vou lá e pratico um ato sexual com ela, mas eu sei que ela tem essa debilidade. Eu sei que ela tem essa vulnerabilidade. Aí é estupro de vulnerável. Porque pode acontecer, eu já vi questionamento, em que o agressor, ele pratica o ato sexual, o estupro, né, o ato libidinoso, mas ele não tem consciência, ele não sabia que a pessoa era, né, que a pessoa era alienada. Muda alguma coisa? Muda a pena. Por quê? Se ele é consciente desta vulnerabilidade, é um estupro de vulnerável. Se ele não tem consciência, é um estupro. Agora, quando que nós temos essa situação? Acima de 14 anos, sendo vulnerável quanto ao seu desenvolvimento biopsicossocial, e menor de 14 anos não tem conversa. Não precisa nem se preocupar se é alienado ou não, se tem algum problema de QI mental, débil mental ou não. Não tem problema. 14 anos para baixo já é estupro de vulnerável. Acima de 14 anos, nós podemos ter estupro de vulnerável também nessa situação. E também nós temos uma situação em que a pessoa não é alienada, ela não é menor de 14 anos, só que ela está impedida de resistir, principalmente com o uso de drogas. A pessoa usa drogas, beleza? Deixa eu mostrar aqui algumas imagens para vocês, infelizmente. Olha algumas situações. Olha aqui esta situação, já mostrei em outras aulas. A moça completamente vulnerável, ela está completamente embriagada. Isto aqui é vulnerabilidade, tá certo? E o babaca postando com um copo de bebida na mão e se praticou algum tipo de estupro
é estupro de vulnerável nessa situação. Então nós temos a pessoa vítima aqui, ó, morta. Se nós observarmos, as pernas delas foram atadas, os braços estão amarrados. Aqui nós tivemos a pessoa viva, mas com muita agressão física. Então nós temos, né, aqui, ó, o que a gente diz, uma ameaça física, usando da força física para ter um tipo de ato sexual, um tipo de ato libidinoso. Aqui agressões comuns, principalmente, né, quando a vítima oferece resistência. E a pior das situações, né? Todas são ruins, pessoal, todas. Mas a pior situação, quando a pessoa é morta, a vítima é morta e é abandonada em um lugar ermo. O corpo fica ali, né, até alguém encontrá-lo. Nós temos vários casos famosos de estupradores no Brasil. E um deles, eu vou trazer aqui, porque era um médico extremamente famoso, cara. Era um médico da elite financeira. E esse cara, ele pegou 278 anos de cadeia. Já ouviram falar do Roger Abdelmaci? Ele cometeu dezenas, né? Dezenas e dezenas de crimes sexuais contra suas pacientes. O canalha, ele, por exemplo, usava medicamentos anestésicos quando a mulher ia à consulta, no consultório dele. Ele a deixava dopada, portanto vulnerável, e aí ele fazia os seus atos, né? Nem todos os casos foram casos de conjunção carnal, mas nós tivemos conjunção carnal, segundo as vítimas, e também outros atos libidinosos. É muito comum a vítima gritar. Quando ela é atacada, e principalmente buscando se defender ou que alguém a venha socorrer, ela grita. E quando ela grita, sabe o que é comum acontecer? O agressor asfixiá-la, né? Asfixia direta. Tampar as vias aéreas, nariz e boca, para ela não gritar, principalmente a boca. Mas também nós podemos ter casos de constrição do pescoço, fazendo-se a esganadura. Ele esgana para que ela perca a consciência. Eu mencionei casos de parafilias. Existem pessoas que vão manter relações sexuais com cadáveres, que é o caso da necrofilia. Eu já atendi a um caso, foi bem interessante para mim, né? Porque a gente chegou lá como um encontro de cadáver e eu acho que eu mencionei isso num curso que eu tenho de criminalística em casos de locais de crimes de estupro. Então eu cheguei ao local, foi dado o caso como encontro de cadáver, lá chegando, era morte violenta, e resumindo a história toda aqui, a paçoca toda, a moça havia sido estrangulada, ela havia sido esganada, ela tinha diversas lesões no pescoço, diversas lesões na cabeça, e pós-morte, após morte, ela passou pela lascívia do agressor, né? Ela foi estuprada. E era o vizinho dela. Então vejo que o estuprador, muitas vezes, ele está próximo. Então vou trazer para vocês aqui, ó, alguns sinais que podem ser chamados de lesões de silenciamento. Por quê? O agressor quer fazer com que a vítima não grite, com que ela não chame a atenção de outras pessoas e ele possa continuar com o seu ataque. Então, normalmente, na região do pescoço, é muito comum. Na região interna das coxas, braços, região cervical. Mas, em contrapartida, se a vítima reage, muitas vezes ela acaba também por lesar o agressor. Unhas, mordidas. Então nós podemos ter no agressor essas lesões. E nesse caso que eu acabei de mencionar para vocês, o agressor, quando a gente determinou quem foi o agressor, porque eu tive uma sorte muito grande de achar o celular do agressor caído embaixo da cama, embaixo do lençol, se não me engano. Embaixo do cobertor do quarto da vítima. E aí,
Ali achamos o celular, já sabíamos que era o vizinho, porque procurei saber com o pessoal ao lado. A vizinhança falou que era o vizinho da vítima. Ele foi localizado e ele estava com diversas escoriações. E, claro que imediatamente em situações dessas, normalmente eu preservo a mão da vítima. A gente embala a mão da vítima para que não tenhamos a perda de material subungueal, que ali nós temos material biológico. Dá para se fazer o exame de DNA, por exemplo. Então, normalmente essa é a nossa tática. Proteger a mão, porque o médico legista, lá no ML, ele sabe que ele deve analisar as mãos, principalmente as unhas. Beleza? Então nós temos pessoas que são arrastadas. E aí nós temos a presença de escoriações. Só isso, professor? Não, nós temos mordidas. E aqui não é mordida apenas, não necessariamente, para a vítima ceder. É da conduta do cara mesmo. Bom, eu já vi vários comentários, né? O que leva alguém a estuprar? Professor, eu acho que é a vontade do meliante. Sim, aí tem comentários assim. Ah, mas hoje em dia aumentou muito o crime de estupro porque as meninas usam roupas que chamam muita atenção do possível agressor. Bom, isso não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. Só que se o cara tem a sua conduta correta, ele não vai atrás disso. Chama a atenção? Chama, não tem dúvida alguma que chama a atenção. Mas entre usar uma roupa provocante que chama a atenção, isso não dá o direito ao agressor de praticar o estupro. Não dá o direito a ele de praticar o estupro, apesar de todas as situações que eu acabei de mencionar. Então, de maneira geral, alguns dizem assim, olha, as causas são as roupas provocantes, o uso de bebida alcoólica. Isso aqui, ó, o álcool, é principalmente para o agressor, muitas vezes. Ele perde a estribeira, né? Ele perde o freio. Televisão que incita cenas de sexo. Clima. Olha, na vitimologia nós temos, por incrível que pareça, crimes que ocorrem dependendo das 4 estações do ano. Isso foi feito por um cara chamado Quetelet, ou Quetelet, que é um francês, se não me falha a memória. Isso estuda-se na criminologia. Então, em dados crimes, em dadas épocas do ano, alguns crimes são favorecidos. Quando o ambiente é um calor, né, tem mais calor, praia, aí aumenta o número de casos de estupro, de lesões corporais, porque o cara bebe, está na praia, temos mais brigas, barzinhos mais ocupados. É um assunto interessante. E no inverno, alguns crimes que aumentam, por exemplo, crimes de furto. Então esse é o estudo de Quetelet. Interessante você conhecer isso. Culpa da vítima, nós não temos culpa da vítima. E culpa do estuprador. Ou seja, 100% da causa depende apenas do agressor, do estuprador. Belezinha? Professor, e os objetivos periciais? No caso de conjunção carnal, o que a gente tem que fazer? Bom, saiba que nós temos alguns sinais ditos de duvidosos. Na sexologia, não é assim uma perícia muito tranquila. Nem sempre ela é tão tranquila, ela não é padrãozinho, ela não é, receita de bolo. Nem sempre é tudo tão bonito. Eu atendi a um caso de estupro que eu, sinceramente, quando eu saí do local, eu achei que não tinha ocorrido nenhum tipo de, no caso de conjunção carnal. Era uma menina, menor de 14 anos, e o local, a cena, a história, era, assim, bem atípico. E eu conversando com o fotógrafo, falei assim, olha, não estou negando que possa ser, mas é bem atípico para o que a gente costuma atender. Só que quem consegue determinar isso com muito mais precisão é o médico legista. Por quê? Perito
Eu não faço o exame na vítima, eu faço exame no local. Na vítima, só externamente, que a gente chama de exame extrínseco, né? Nosso exame é extrínseco. Mas eu não tenho essa possibilidade de fazer exame invasivo. Coisa que acontece com o médico legista. Ele tem essa habilidade. Ele faz tanto o extrínseco quanto o intrínseco, que são técnicas, digamos, invasivas. Ele pode coletar materiais que a gente não pode. Tá bom? Era um caso bem fora da casinha. Então, os objetivos periciais. Comprovar a cópula vaginal. Então, nós temos os sinais chamados de duvidosos. Quais são os sinais duvidosos? Eles devem ser estudados. Porque a vítima, por exemplo, alega dor. Isso é muito subjetivo. Como é que um legista vai necessariamente afirmar que a pessoa está sentindo dor? Ou que não esteja sentindo dor? Mas nós temos, tá? Só para avisá-los, para alertá-los, os médicos legistas, não estou falando no caso de estupro, estou falando em análise geral. Eles sabem de movimentos musculares em que a pessoa alega uma dor, tá lá no exame para afastamento médico, por exemplo, ele alega uma dor, e o médico pede para ele fazer um movimento, e depois pede fazer um outro. E está associado, se ele sente uma dor para um movimento, ele deveria sentir para outra, ou não. Então, esses exames médicos, eles são muito interessantes. Mas aqui eu acho muito subjetivo. Hemorragia. Pode ocorrer hemorragia quando o ímen é rompido. É uma hemorragia grande? Não muito. Ela é um pouco discreta. Mas tem um detalhe aqui. A hemorragia, na conjunção carnal, ela nem sempre acontece. Porque nós temos ímen chamado de complacente, que é um ímen muito elástico e ele não se rompe. Muitas vezes ele não se rompe, mesmo tendo acontecido conjunção carnal. Por isso, eu digo que é um sinal duvidoso. A dor, esse sangramento, tá certo? Daí o que a gente precisa? Analisar, né? O médico legista precisa buscar a presença de lesões no aparelho genital, como os que eu já mencionei: equimose, hematoma, contusão, escoriação. Então, o fato de se encontrar essas lesões também não garantem a conjunção carnal. Por quê? Porque pode ser que seja uma falsa denúncia. A pessoa, ela se violenta para acusar um outro. Eu já vi situação em que a ex-parceira, ela fez uma falsa denúncia de conjunção carnal, alegando que o parceiro dela, o ex-parceiro, havia feito a conjunção carnal, o crime de estupro. Mas depois se descobriu que ela mesma havia praticado essas lesões, são autolesões, tentando incriminar o cara porque ela não aceitava o término do relacionamento. Continuando, é importante que se conheça e se avalie a possibilidade de contaminação da vítima. Quando eu digo que se conheça um suspeito, esse suspeito, ele pode estar contaminado. Pode estar contaminado. E aí o que acontece? É uma doença sexualmente transmissível e ele contamina a vítima. Contamina a vítima. Isso pode acontecer. Então, ao se examinar a vítima, encontra-se uma contaminação venérea. Então, observa-se que tanto a contaminação pode ter outra origem, como pode estar praticado ato diverso da conjunção carnal. Esta contaminação, ela pode ou não ser do agressor. E aí, como é que nós vamos ter certeza de que houve conjunção carnal? Nós temos alguns exames que serão feitos. Vamos ver alguns deles? Quais são os certos, né, os sinais de certeza? Para a mulher já deflorada, ou seja, já teve relações sexuais, já teve, vamos colocar aqui o certo, né? Já teve conjunção carnal,
conjunção carnal, a gente não vai considerar o item A, que é a ruptura do ímen. Por que isso? Porque, vejam, vamos supor que uma pessoa já teve relações sexuais, conjunções carnais. O ímen dela já rompeu. Então esse ímen, quando ele é rompido, depois aí de uns 20 dias, nós temos um processo de cicatrização. Mas, se ela sofre um estupro por conjunção carnal, esse item ele está prejudicado. Por quê? Porque ela já não tem ímen. Né? Ela já não tem ímen íntegro. Tem ali os restos dessa membrana que a gente chama de carúnculas mirtiformes. O nome é estranho, mas é esse mesmo. Então, aqui já houve ruptura através de conjunção carnal anterior, ou mesmo em caso de acidente, de masturbação. Mas presença de esperma na vagina, gravidez, aqui não tem dúvida, é 100% de certeza, tá certo? 100% de certeza de que houve conjunção carnal. Como eu mencionei ímen, eu vou trazer para vocês um pouco mais de informação sobre essa membrana. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá bom? Para que a gente não alongue muito esse tema. Então, o que é ímen? É uma membrana presente no introito, que é a entrada do conduto vaginal. Ela é uma membrana perfurada, onde nós vamos ter ali o escoamento dos líquidos, né, ou do fluxo catamenial, que é a menstruação, e geralmente se rompe ao primeiro contato sexual. Então, quando a menina é virgem, a mulher é virgem ou menina, nós temos a entrada do conduto vaginal e ali tem uma película, uma membrana, como se fosse uma parede de uma bexiguinha, só que ela tem perfurações. Por quê? Passa ali a menstruação, né? Que a gente chama aí de fluxo catamenial. E aí, moçada, quando você tem o primeiro contato, é muito comum que esta membrana se rompa. Então, alguns casos, a genesia, a pessoa não tem esse ímen, certo? Não tem esse ímen. E eu disse que ele é perfurado, não é? Que ele é perfurado. Aqui, ó, uma membrana perfurada. Existem alguns ímens que eles são inteiriços. Eles não são perfurados. E aí, pode-se até exigir, por exemplo, vamos pensar uma menina que entra no fluxo menstrual. Como é que ela vai eliminar isso aí? Se o ímen dela não é perfurado. É imperfurado, não tem perfurações. Tem que fazer uma incisão cirúrgica. Então, se ela for congênita, essa alteração ocorre no momento do nascimento. Isso pode ser hereditário ou não. Então vejam que a presença do ímen, né, ele pode ser perfurado ou não perfurado. Como que você às vezes não sabe, né, da anatomia, nós temos aqui a abertura vaginal, que seria um tipo de ímen esse, tá? Isso aqui é a abertura, ó. Isso é a abertura. Aqui nós temos os grandes lábios e os pequenos lábios. Então aqui os grandes lábios, pequenos lábios. E aqui, ó, deixa eu destacar com outra cor, colocar aqui um amarelozinho, nós temos o ímen. Aqui nós temos o ímen. Isso aqui é a membrana. Isso aqui é o ímen. Tá certo? É a região do ímen. Então o ímen não é o furinho. Tá certo? Aí, pessoal, o que acontece? Quando o pênis chega aqui, normalmente ele tem um diâmetro, um calibre, digamos assim, maior do que a abertura vaginal. Ele vai romper essa membrana, tá certo? Eu não sei se eu estava mostrando para vocês o desenho, não tenho certeza, então estou voltando aqui. Então, essa parte que eu coloquei em amarelo, que seria, né, a extensão do ímen, beleza?
Deixa eu voltar minha canetinha vermelha. Pronto. Alguns nomes que eu já vi aparecer para vocês em prova. Eu já vi aparecer isso. A palavra orla, ósteo e altura. Cuidado, que nós vamos mostrar isso aqui rapidinho para vocês. O que é orla? Orla é a membrana. Aqui em amarelo é a orla. Tá certo? O que é ósteo? É o orifício natural. Então vejam aqui, ó. Isso é o ósteo. Isto, em amarelo, é a orla. Beleza? E o que é a altura do ímen? É a largura da orla. Portanto, se ele falar alguma coisa sobre altura, seria essa dimensão aqui, ó. Essa largura em amarelinho, tá certo? São termos que podem aparecer para você na prova. Lembra do ósteo? Ósteo é a abertura. Orla é a membrana. E a altura é a largura, a espessura, vamos dizer, o comprimento, né, dessa membrana. Eu vou trazer para vocês rapidamente alguns tipos de ímen. Professor, a banca pode cobrar isso? Pode, eu já vi cobrar. Então vejam, ímen falciforme, ímen frangeado. Dá uma olhada que a franja é essa região aqui dentro, nessas vilosidades. Ímen bilabiado, ímen septado. Lembra aqui, ó, do septo do nariz, né? Esse aqui, ó, septado. E esse que aparece com mais frequência, que é o cribiforme. O cribiforme, ele é tudo cheio de furinho. Então, cribiforme, esses são os nomes. Minto, esses são os tipos. Agora, os ímens, eles podem ser classificados. E nós temos uma classificação, segundo um autor, chamado Afrânio Peixoto. Então, dê uma olhadinha. Comissurados. É quando a borda livre tem formas de linhas curvas que se encontram como comissuras dos lábios. Podem ser bi ou trilabiados. Acomissurados. A vai negar isso aqui. Quando o contorno da borda livre não forma linhas. Então aqui, ó, forma linhas, né? Não forma linhas que se juntam. E atípicos são os que não se encaixam acima. Como, por exemplo, o imperfurado, o cribiforme. Porque, ó, cribiforme, né? Você não tem aqui as linhas, ó. Essas linhas. O cribiforme não tem linhas que só se coaptam. E não vamos nos esquecer do ímen complacente. Então, ímen não complacente é um ósteo pequeno com orla ampla. Ósteo pequeno, então furinho pequenininho, vamos dizer assim, abertura lá o ósteo pequenininho e uma orla, isso aqui seria a orla ampla. Complacente é o contrário. Você tem aqui, ó, você tem um ósteo amplo. Então aqui é o ósteo, é a abertura. Então vejam, um pênis ao entrar aqui, por exemplo, tendo esse calibre, ele não vai romper esse ímen. Diferente se ele encontrar um ósteo com essa abertura. Então complacente, pequena altura. Não complacente, grande altura. Esse aqui é um grande H, esse aqui um Hzinho. Então, normalmente, permite a conjunção carnal sem que se rompa, porque ele é muito elástico. Entre 10 a 25% dos ímens são complacentes. E isso aqui também interdepende da relação de espessura do pênis, largura da vagina. Ou seja, romper ou não o ímen complacente vai depender do pênis e vai depender também da vagina. Resumindo, nós temos aqui esse esquema que você pode dar um print, tá certo? Aqui alguns outros tipos de ímen para que você os conheça. Olha um ímen roto. Roto é um ímen rompido, ó. Ele foi rompido, ele rasgou. Numa linguagem bem simples, ele rasgou. Então o que são roturas? São lesões traumáticas, podendo ser recentes ou antigas, podem sangrar ou não, cicatrizam com o tempo, podem atingir toda a orla. Se aproximarmos as bordas, elas se juntam e sugerem
conjunção carnal. Beleza? Cuidado com um tópicozinho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho mais algumas coisas para falar de ímã. E eu vou deixar isso para o nosso próximo bloco. Tá bom? Então eu encerro aqui esse bloco. E a gente vai continuar discutindo alguns aspectos de ímã no próximo vídeo. Um abraço e até lá.